Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Marcele Lopes, sou psicóloga e hoje trago aqui para vocês um assunto que é o relacionamento tóxico. Vocês devem estar se perguntando, eu já falei sobre isso aqui. Quando a gente fala em relacionamento, a gente sempre pensa num casal ou numa amizade tóxica, certo? Só que eu tô aqui hoje para falar de família tóxica, tá? Pra gente pensar quando esse relacionamento é dentro da família. Quando que a gente tem um pai tóxico, uma mãe tóxica, um irmão, um primo, enfim, um membro familiar. E aí, como que a gente faz, né? Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso. A gente não... A sociedade, ela impõe esse amor incondicional, né, de pai e mãe, só que nem sempre é assim que funciona, tá? Até porque a gente entra aí numa subjetividade da gente pensar o que é o amor, né? Cada pessoa, ela demonstra de uma determinada maneira, né? Porém, essa pessoa tóxica, o que acontece? Ela, no fundo, ela quer que essa pessoa, que seu filho, por exemplo, quando a gente fala de um pai ou de uma mãe, que ele seja dependente dela para sempre. Então, ela se coloca nessa superioridade, fazendo com que o outro seja inferior, ou seja, ela assume esse poder, né, que ser pai, ser mãe tem para ela, esse âmbito de poder, fazendo com que o filho seja inferior. Então, ela geralmente ela não incentiva. Ela tá sempre apontando os defeitos, ela tá sempre criticando, e isso é uma forma de manter esse filho ali, né? Causando essa dependência, tá? Na criança. E o que acontece? Quando a gente fala também sobre o estresse, também já falei um pouquinho aqui, não é uma condição só de adulto, não é só o adulto que passa por estresse, por ansiedade, a criança também. Então, na verdade, existem vários modelos aí de pais. Tem aqueles pais que são extremamente autoritários, então essa criança ela vai viver com esse medo, com esse receio de falhar. Então, tudo isso vai refletir na vida adulta dela, tá? Entendam isso, que tudo que a gente passa na nossa infância, tudo que a gente vive, de alguma forma, vai refletir lá na frente, na nossa vida adulta, tá? Então, uma criança que tem pais muito punitivos, ela geralmente ela vai criar o tempo todo essa ansiedade, esse medo de falhar, tá? Ela vai ter essa necessidade constante de aprovação. E isso vai refletir na vida adulta. Então, ela vai ser uma criança que na vida adulta ela vai ter muita dificuldade em se relacionar, em resolver problemas, em tomar decisões por conta desse estilo punitivo que ela viveu, sempre procurando, né, a aprovação. A gente entra aí num âmbito de narcisismo que eu também já falei um pouquinho. Então, como é ter um pai ou uma mãe narcisista? É aquela pessoa que, como eu já falei no outro vídeo, ela ama somente a si mesma. Então, não é porque é filho, né? Não existe essa questão de amor incondicional para a pessoa narcisista. Ela vai pensar sempre nela, em exercer poder sobre o outro, em sempre estar punindo esse filho de uma forma totalmente coerciva, né? Então ela vai trabalhar constantemente com isso. Essa criança ela vai ter medo o tempo todo e necessidade de aprovação. A gente tem aqueles tipos de pais também que são imaturos, não têm responsabilidade, né? Não assumem esse papel realmente de pai e mãe, não estão preparados para isso, tá? A gente tem também aqueles pais que projetam nos filhos as suas frustrações, tá? Então tem aquela história também da gente ter os nossos desejos, as nossas intenções e a gente, por não conseguir, ou seja, ser frustrado por isso, a gente quer que os nossos filhos façam o que nós não fizemos. Mas e eles? Eles querem isso, né? Então, vou dar um exemplo aqui, né? Uma pessoa que sempre quis, sei lá, ser bailarina, não conseguiu, se frustrou
por algum motivo, e aí ela coloca essa imposição na filha, ou no filho, né? Então não dá uma opção para essa criança, ela impõe, né? Então é uma imposição. Então isso é um exemplo, tá? De pais que eles projetam nos filhos as suas frustrações, tá? A gente tem também a questão dos pais que usam os filhos para brigarem, né? Aí a gente entra num outro tema que eu também vou fazer um vídeo sobre isso, que é a alienação parental, né? Então, tanto o pai quanto a mãe, isso acontece muito em processo de divórcio, né, de separação, usam ali a criança como se fosse um objeto, né? Então eles usam, eles manipulam ali a criança, né? Para que ela escolha um dos lados, né? O pai ou a mãe. Então é um tipo de relação também que é bem complicada. E a gente tem também aqueles pais que criam um filho numa bolha, né? São os pais super protetores. Então eles acreditam que estão fazendo bem para o seu filho, coloca ele mesmo numa bolha, não permite que o filho faça nada, né? E assim eles mantêm o controle também. Então é muito a questão do manter o controle sobre o filho, tá? Então é complicado quando a gente vive, né, um relacionamento tóxico dentro da família, porque tá na sua família, né? E a gente tem essa questão, essa imposição da sociedade também. Ah, mas é seu pai. Ah, mas é sua mãe. Ah, é sua família. Você tem que aceitar. Não, você não tem que aceitar, né? É um relacionamento tóxico, assim como a gente fala de qualquer outro, de um casal, de uma amizade. É mais complicado? Sim, é mais complicado. Mas a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa dialogar, a gente precisa, de repente, tentar fazer essa pessoa se perceber. Porque, como eu falei no início, às vezes a pessoa ela está sendo tóxica sem perceber, tá? Por exemplo, aquela pessoa que só critica, ela não reconhece essas qualidades. Você vai contar uma coisa legal que você fez, um sucesso seu, essa pessoa tá sempre com mais. Ah, sei lá, você passou numa faculdade. Ai, né, mas essa faculdade, né, qualquer um passa. Essa faculdade é fácil. Quero ver passar naquela outra lá que o seu primo passou. Enfim, tá sempre comparando também. Então, essa pessoa, ela tá sendo tóxica sem perceber. Na medida que você está contando algo que você está feliz, que você está bem com isso, e a pessoa te coloca para baixo, ou seja, né, tenta derrubar ali tua autoestima, ela está sendo tóxica também. E às vezes a pessoa ela não percebe isso, tá? Então, quando a toxicidade vem dentro da família é muito complicado. E aí atinge níveis extremos também, tá? Bom, eu separei aqui alguns filmes que tratam um assunto que eu acho bem legal, filmes e séries, né? Pra gente repensar um pouquinho. Então, a primeira série, na verdade, deriva de um filme, que é o filme Psicose, e tem a série Bates Motel. Eu assisti a série toda, assisti o filme também, e fica muito claro na série o poder que a mãe, né, exerce sobre o filho, né, que é o Norman Bates. Então é bem interessante essa super proteção também, a manipulação extrema é bem visível, então é uma série que eu adoro, indico muito. Jimmy Bolha é um filme bem antigo, é um filme que ele tem um humor, mas ele tem uma temática aí por trás justamente do que eu falei sobre a superproteção. A mãe acredita que ela está fazendo o seu melhor, mas não está fazendo, né? Na medida que você superprotege o seu filho, lá na frente, ele vai ter consequências também sobre isso. Ele vai ser um adulto totalmente inseguro, incapaz de tomar decisões, vai ser muito difícil para ele, tá? Então, é muito complicado. Um outro filme que também traz isso é o It, A Coisa. Eu não sei o nome, né, mas tem um personagem no filme que também tem essa questão da mãe. A mãe, inclusive, ela inventa, né, que ele tem uma doença justamente para que ela seja o porto seguro dele, para que ela seja ali a superioridade, né, aquela que controla. E, enfim, o filho não percebe isso, né, nem a própria mãe.
Então é muito interessante também. A gente tem Carrie, a Estranha, é um filme bem antigo, bem clássico também, e aí já traz a questão do fanatismo religioso. E aí no final você entende também o porquê da mãe ter aquele comportamento. Então tem uma questão aí de fanatismo religioso, é bem interessante. E a gente tem um filme também que é puxado mais ali pra veia dramática, que é o Preciosa. A gente vê essa mãe o tempo todo também colocando essa filha para baixo, destruindo sua autoestima, só em tom de crítica, nada do que a filha faz é bom. Ela realmente, para a mãe, ela não tem nenhuma qualidade, ela tá sempre exacerbando o que ela tem de pior, tá sempre criticando, né? Então é muito complicado viver numa família assim, é muito complicado ter uma mãe, ter um pai que colabora para que você não consiga ter a sua saúde mental, né? Então viver num lar assim é muito complicado. Justamente por conta disso, né? Porque a gente sempre tem esse outro lado. Ah, mas é minha família, mas é meu pai, é minha mãe. Às vezes tem a questão da dependência econômica também, não posso, eu sou menor de idade, não posso sair de casa, enfim, mesmo sendo maior. Então tem questões aí que são muito complicadas. Então esse filme ele traz isso, inclusive tem uma parte, eu vi faz um tempinho, mas eu me lembro que tem uma parte que tem uma questão de abuso aí do padrasto, e a mãe, ela começa a acusar a filha de se exibir para o homem dela, né? Segundo as palavras dela. Então é um abuso aí emocional muito forte, né? É um filme bem forte, bem pesado. Mas é interessante a gente assistir. Esses são os filmes e séries aí que eu separei pra gente pensar sobre a toxicidade na relação familiar, que é um tema bem polêmico e um tema bem importante aí pra gente refletir, tá? Se você viu algum desses filmes, faça aí seu comentário, se tem algum outro que você lembre que trata sobre o assunto que eu não mencionei aqui também. Se estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, não esqueça de dar o seu joinha, ativar as notificações para você ficar por dentro, né, de novos vídeos. Se estiver vendo pelo Instagram ou Facebook, indica um amigo, marca alguém, compartilhe também esse vídeo pelas redes sociais. E comente para eu saber se você gostou, ou se tem algum tema que vocês gostariam que eu falasse, tá bom, pessoal? É isso. Tchau, tchau.